O professor Jugurta, ele possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e o doutorado pela Universidade Paris Sud 11. Atualmente ele é professor associado da Universidade Federal de Sergipe e tem experiência aí na área de ciência de computação e engenharia elétrica. Então, pode me corrigir se eu falei alguma coisa errada, professor Jugurta, e fique à vontade para iniciar a apresentação. Tá tudo certo. Muito obrigado, Henrique. É um enorme prazer estar aqui entre vocês. Muito obrigado pelo convite mesmo. Em particular, agradeço a indicação do meu ex-aluno, o Dami Doria, que deve estar na plateia também. E eu espero que isso que eu trago para vocês seja tão prazeroso para vocês como mensagem recebida, quanto vai ser para mim como mensagem transmitida. De fato, eu trago alguns achados, alguns recentes, outros que datam de alguns anos, mas todos fazem parte de uma certa linha de esforços, justamente no entendimento dessas estruturas que a gente chama genericamente de manifolds, mesmo quando elas nem sempre são verdadeiros manifolds do ponto de vista matemático, mas no final das contas sempre são estruturas que são geradas por sinais e que a gente manipula diariamente e às vezes até sem saber. Então, eu preparei uma apresentação, eu acho que eu vou compartilhar, eu não mandei antes, porque eu terminei de preparar hoje, na verdade, fiz algumas pequenas correções, então eu vou compartilhar aqui, se vocês quiserem, depois eu transmito. É o maior prazer. E, quebrando um pouco o protocolo, eu sei que o protocolo usual é do microfone ficar desligado, mas essa apresentação ela tem um formato um pouco diferente, então eu vou pedir licença aos organizadores para quebrar o protocolo e dar permissão aos participantes, todos os que estiverem na sala, que se manifestem no momento que desejarem, que a apresentação seja interativa. Até porque, em alguns momentos, eu vou pedir mesmo essa interação. Sem problema. Obrigado, Henrique. Quem define o protocolo é você, Jugurta. Fique à vontade, tá? Então, obrigado. Valeu. Então, vamos lá. Eu vou aqui abrir minha apresentação. Deixa eu ver uma janela. Tá aqui. Me digam, por favor, se isso está visível. Deixa eu ver. Tá ok? Tá, perfeito. Sim. Bom, então, eu preparei a apresentação para uma duração de aproximadamente 1h30, porque aí daria 30 minutos para discussões. Mas se vocês acharem que está excessivo, eu posso cortar algumas passagens e a gente pode fazer mais curto. Não, tá ótimo. Tá bom? Então, ok. Então, o plano da palestra, basicamente, começa com a motivação, a apresentação intuitiva dos conceitos, que tem um viés bem matemático, mas também tem uma visão que pode ser bem pragmática, né? E como é que eles se relacionam no contexto dos manifolds de sinais observados, que eu acho que é o de interesse dessa plateia em especial, né? Depois eu vou apresentar um método simples, porque há muitos métodos, mas eu tenho trabalhado em um que eu acho suficientemente simples e bom para destacar. Então, eu vou apresentar esse método rapidamente e vou indicar onde é que vocês podem encontrar mais material, se vocês quiserem, para usar esse método, caso seja do agrado de todos. E depois, finalmente, eu vou apresentar ilustrações de por que isso pode ser interessante, né? Para que a gente quer medir essas coisas? No contexto de uma base que eu acredito que seja muito próxima do interesse de vocês, que é uma base de sinais celulares coletados com 3 acelerômetros e 3 giroscópios. Uma base pública, na verdade. Bom, e aí algumas conclusões, conjecturas práticas, basicamente a discussão, né, que é a parte mais quente da apresentação. Ok, então, dimensão intrínseca e entropia diferencial no contexto de sinais observados. Então, qual a contextualização é necessária? É claro que isso não está desconectado da realidade, e a nossa realidade está impregnada da nova onda, né, de interesse pelas redes neurais artificiais. Eu nomeei aqui, de maneira bastante livre, né, essas 3 ondas que eu reconheço, provavelmente há mais ondas, né? Isso é uma organização das coisas como eu vejo, pessoal.
Então, eu sei que nos anos 40, eu não era nascido ainda, mas eu sei que houve uma primeira onda, né, onde se cunhou o termo cérebro eletrônico. Nos anos 80, o interesse volta depois de uma depressão enorme, né, através do backpropagation, que era uma maneira charmosa de implementar regras da cadeia, né, regra da cadeia do cálculo. Mas essa implementação charmosa trouxe de volta o interesse pelas redes neurais artificiais. E, finalmente, houve uma nova depressão, lá pelos anos 16, o pessoal estava rejeitando o artigo que tinha rede neural no bojo, era realmente uma reação, né? Mas o fato é que, na surdina, houve um trabalho forte de um grupo de pesquisadores que nunca parou de trabalhar, e aí ressurge o interesse pelas redes neurais artificiais sob o paradigma do aprendizado profundo, deep learning, né? Bom, então, no contexto dessas três ondas, eu identifico aí, não sei se vocês todos têm essa referência. Tá voltando agora o interesse por discos de vinil, não é isso? Na música. Mas mais por uma questão estética e não por uma necessidade tecnológica, evidentemente. E o legal desses discos de vinil, para quem tem essa referência, é que eles sempre eram organizados de forma que no lado A se colocava a música mais palatável, as músicas mais palatáveis, né? Aquela que foi tema de novela, aquela que está na boca do povo, então é no lado A. Para mim, o Deep Learning tem essa mesma característica. Ele tem um lado A, que é muito palatável, muito popular. Garotos, antes mesmo de entrarem na universidade, já usam placas fantásticas de processamento, com núcleos e tal, que vêm do processamento de imagens. Usam estruturas pré-programadas, TensorFlow, por exemplo. Então, tem uma garotada aí que está se fazendo coisas incríveis, né? Então, é um lado muito fácil de adquirir, muito palatável, quase robista, né? Que é o lado A do Deep Learning. Bom, e aí eu listei mais algumas coisas, né? Então, enfim, eu acho que isso tudo está até um pouco desatualizado, mas todos nós conhecemos, né? Eu chamo isso do lado A, porque é muito fácil. Você não precisa de um curso universitário para usar essas coisas, praticamente, né? Mas tem um lado B também. Então, no lado B, aí a gente vai encontrar um punhado de cientistas tentando descobrir ou entender por que essas coisas funcionam tão bem. E aí eu selecionei, né, algumas das explicações que eu acho que são mais promissoras. Tem uma delas que vem do lado da física, que tenta entender o sucesso do Deep Learning através da nossa realidade, que prefere, por uma razão metafísica, prefere modelos mais simples. E outra que eu vou dar especial atenção, que tem a ver com o tema dessa palestra, que tenta explicar o sucesso do aprendizado profundo através do desenrolar de manifolds. Manifolds é a palavra em inglês para variedade matemática. Então, a ideia de que um manifold é uma coisa enrolada, que precisa ser desenrolada. E, de fato, essa é a perspectiva entre as perspectivas que tentam explicar o aprendizado profundo, ela é provavelmente a mais promissora, do meu ponto de vista. Ok, aqui mais um pouco sobre isso, né? Então, a gente vê que esse interesse continua vivo, até porque, por exemplo, em citações desse trabalho aqui publicado em 2020, por exemplo, a gente vai encontrar material e conclusões que são contraditórias com relação ao material mais antigo. E esse material mais antigo que eu frisei aqui é do Lecan, do Benjo e do Hinton. Eu sou particularmente fã do trabalho do Benjo. E o Benjo, ele fez, dá para ver que tem muito mais a ver com a exploração dele, ele fez uma exploração em 3 pés aqui do aprendizado profundo. Uma das coisas que eu acho destacável aqui, rapidamente, é que ele comprovou experimentalmente que não é uma questão só de profundidade. Se você acrescenta camadas e camadas numa rede neural, você não consegue os desempenhos de estado da arte que são encontrados hoje em dia. Esses desempenhos de estado da arte só são conseguidos quando você anexa, né, combina a profundidade, ou seja, a profundidade da representação, com estratégias como de convolução, ditas convolutivas, que, na verdade, é um truque estatístico, né, do tipo
trabalhar com marginalizações de dados. Bom, enfim, então o Benji explorou isso aí e os resultados dele são contraditos, se é que a gente pode dizer assim, por resultados mais recentes, só que alguma coisa está mal explicada, né? Então, tem muita coisa ainda para ser entendida completamente. Por que resultados contraditórios estão sendo encontrados ainda? Bom, então vamos ao foco. O foco dessa palestra tem a ver com essa ideia de desenrolar os manifolds. Por quê? Bom, supostamente, se você trabalha num espaço que é linear, num espaço desenrolado, tudo funciona bem, as distâncias são claras, a distância euclidiana vai cumprir o papel pleno, as teorias de probabilidade, as teorias de aprendizado vão funcionar, regularização, tudo isso vai funcionar como previsto, né? Então, a ideia é você conseguir projetar tudo que for possível no espaço linear, desenrolar as estruturas. Agora, de que estruturas a gente está falando? Então, vamos lá, vamos para as estruturas, que elas nem sempre são muito evidentes à primeira vista. Sobretudo, essa explicação que eu vou dar para vocês é uma explicação que foi formatada pensando também nos alunos de graduação. Então, me perdoem se ela estiver um pouco infantil, mas ela funciona bem, e, assim, eu tenho visto ela funcionar bem, então é ela que eu vou usar, e depois a gente pode fazer explorações mais profundas, né, a partir dela. Então, vamos lá. Aqui um experimento bem, como eu disse, é quase infantil, é uma brincadeira, é um jogo. E nesse ponto que eu peço que vocês abram o microfone, se vocês quiserem, tá? Qual é o jogo? Imagine uma fonte aleatória, aí eu desenhei, eu botei a figura de um sorteador de bolotinhas, né, daqueles que a gente usa em bingo. E nesse experimento mental que eu estou pedindo para vocês fazerem, cada amostra é uma tiragem de 3 números. Mas atenção, essa máquina é minha, tá? Então pode ser que eu tenha trapaceado. A gente espera que uma máquina como essa bote para fora números independentes, sobretudo se você repuser o número, né? Fazendo a reposição, você espera que os 3 números sejam independentes. As bolotinhas que estão dentro dessa máquina são rotuladas de 0 a 255, de tal forma que cada tiragem dela pode ser associada a um nível de cinza, em 256 níveis de cinza, algo bastante comum entre nós, né? Então, eu fiz uma tiragem dessa máquina, que eu não sei, quer dizer, eu sei, mas vocês não sabem, que pode ser desonesto, né? E dessas tiragens, eu tirei 64 amostras, cada amostra sendo 3 bolotinhas, né? E aí, cada trio desse eu transformei numa imagenzinha, de 3 pixels. Então, aí as imagens. E a pergunta que eu faço para vocês, que se quiserem abram os microfones, tá? E falem. Tem alguma regularidade ou essa máquina é honesta? O sorteador está honesto? Ou tem alguma desonestidade que vocês estão conseguindo perceber? O preto e o branco 0 e 255 se repetem mais do que as escalas de cinza? Você está percebendo assim? Sim. Está parecendo mesmo, né? Nesse punhado de 64 está dando essa impressão. Bom, deixa eu ver se isso corresponde. Eu sei o truque, tá? Então, deixa eu ver se vai corresponder. Na verdade, essa é uma percepção... É uma sigmoide que você está usando aí? Como? É uma sigmoide que você está usando para gerar os dados? Ah, tá vendo já a estrutura, né? Por aí, você tá ficando quente, tá ficando quente. Bom, deixa eu desfazer o mistério. O que eu fiz agora? Eu peguei cada um dessas imagenzinhas, já que são 3 números, eu plotei no espaço cartesiano, x, y e z, em vez de plotar como imagenzinhas, né? E ei-las, as imagenzinhas na forma de pontinhos. Cada pontinho desse é uma daquelas imagens, só que plotado no x, y, z. E agora? Tem algum vício nessa máquina de sortear? Tá claro, né, o vício, né? A distribuição ela é concentrada em torno daquele círculo, né, ou desse cilindro aí, né? O que para nós, claramente, é uma dependência. Ou seja, dado o x, a coordenada x, uma das tiragens, a gente sabe que algumas coordenadas y são proibidas, não são esperadas.
Ora, se alguma coisa, se uma manifestação aleatória inibe ou reforça uma outra, isso a gente chama de dependência, não é dependência estatística. Então, essa dependência está se manifestando para a gente visualmente na forma de um círculo. E essa dependência ficou evidente no plano cartesiano, embora ela não tivesse evidente lá nas imagenzinhas. Bom, então, para essa palestra, eu vou pedir sempre que eu vou usar meio que de maneira misturada, né, sem distinção, a noção de dependência e de estrutura. Toda vez que eu pensar dependência estatística, eu vou pensar automaticamente, tem uma estrutura por trás, mesmo que eu não consiga visualizar. Esse é um pivô dessa palestra. Bom, e ainda, além do mais, dá para perceber até o tamanho dessa estrutura, né? Então, a dependência leva a uma estrutura, e essa estrutura tem tamanho e forma, né? Tamanho seria uma das dimensões dos atributos da forma. Mas ela tem mais, né? Então, vamos ver um pouco mais sobre isso. O que eu fiz? Eu tirei mais amostras, porque aqueles pontos estavam sugerindo um círculo. Mas aí, quando eu aumentei de 64 trios, né, 64 tiragens de 3 números, 64 amostras, para 3.000, eu notei algo diferente. Assim, estamos notando algo diferente, né? É que não era somente um círculo. A estrutura é mais imbricada. Eu não sei se dá para ver, para todos verem, mas parece haver um zigue-zague na borda desse círculo. Bom, então, aí algumas perguntas surgem. O que a gente pode apoiar o pé da gente por segurança na seguinte constatação? Dependência leva à forma, certo? Mas quantas amostras a gente precisa para entender a forma essa forma que vai surgir da dependência, né, entre variáveis? Então, nesse caso aí, a gente poderia se perguntar, 3.000 amostras são suficientes? São suficientes para a cognição de alguma lei de formação? Porque entender a forma é um passo de cognição. Você está entendendo uma estrutura, por consequência, você está entendendo as dependências entre as variáveis, né? E o número de amostras, 3.000, foi bom, parece ter sido bom, né? Visualmente, eu estou sugerindo isso. Mas será que ele seria sempre bom? Ou depende da estrutura, dessa forma? E olha que eu já estou usando aí embaixo, eu já estou chamando a estrutura de manifold. E é a propósito disso, tá? Então, a dependência gera estrutura, e essa estrutura é o que a gente vai chamar livremente de manifold. Embora a definição matemática de manifold tenha algumas restrições que às vezes a gente viola. Mas a gente vai atropelar isso pelo bem da simplicidade aqui. Certo? Então, é claro que 3.000 amostras foram boas para retratar esse detalhamento dessa forma. Mas se essa forma fosse mais simples, talvez eu não precisasse de 3.000 amostras, talvez 300 fossem suficientes. Se fosse apenas um anel, por exemplo. Então, a estrutura, o detalhamento da estrutura é relevante até para a gente saber se a amostragem é escassa ou não, se a gente tem acesso à estrutura ou não, através das amostras. Passa a ser um problema de amostragem, quantidade mínima de amostras para recuperar o sinal, a forma, o manifold. Bom, então, o que a gente tem aqui nessa ilustração? A dimensão intrínseca já surge aí como um conceito, bem intuitivo. Então, qual é a dimensão intrínseca dessa estrutura que a gente está vendo? Ora, considerando que essa estrutura é como se fosse uma linha que está toda enrolada, zigue-zagueando, formando um anel, daria para eu cortar essa linha em algum lugar e esticá-la. E aí eu teria uma linha esticada. E uma linha esticada, não há dúvida, é uma dimensão. Então, a gente pode dizer que, localmente, a dimensão intrínseca dessa estrutura é 1. Porque em todo lugar que a gente olha, ela é uma linha. Torta, mas é uma linha. Né? Bom, e um outro conceito que aparece aí de maneira bem fácil é a da entropia diferencial. Esse caminho aí é mais torto para chegar nisso. Mas eu vou pedir que vocês acreditem em mim, né? Isso é possível provar, mas eu não vou provar aqui, porque seria muito, assim, quebraria muito a fluidez da apresentação, eu acho. Mas a entropia diferencial aparece aí como o comprimento da linha. Então, se eu estico essa linha, se eu corto esse anel, corto essa linha em algum lugar, estico, meço o tamanho dessa linha e coloco essa medida numa escala logarítmica, eu vou ter a entropia diferencial.
E se o log for na base 2, eu vou ter a entropia diferencial em bits. Então, entropia diferencial passa a ter o papel de tamanho da estrutura que se forma. Tá? Bom, mais adiante, outra ilustração para reforçar o conceito, né? Então, aqui se parece muito com o exemplo que eu vou explorar mais adiante, com os acelerômetros, né? Mas aqui não são acelerômetros, eu ilustrei com medidores de temperatura, pressão, seja lá o que for. E eu peguei 3 medidores, chamei um de X, Y e Z e saí medindo sinais ao longo do tempo. 3 sensores, 3 sinais. Então, a gente pode dizer livremente que, sim, eu tenho 3 dimensões aí, aparentes, né? 3 dimensões aparentes. Mas aí, o que é que eu faço? Eu ploto o X, o Y e o Z novamente no plano cartesiano. E aí, vocês percebem que eu ultrapassei, que eu estou usando o mesmo sinal que eu usei antes para gerar as imagenzinhas, né? Só reforçando a ideia, mas não dava para ver, olhando os sinais X, Y e Z, não dava para ver que eles são, os 3, emanações de uma única variável, que eu chamo de U, que é uma variável, essa sim, livre, é a única variável livre nesse contexto. Ela tem uma distribuição uniforme entre 0 e 2π, e eu uso esse U para gerar o Z, o Y e o X. Ora, então eu percebo que aquela estrutura que a gente já disse que tinha uma dimensão 1 intrínseca e que tinha um comprimento que era relacionado com a entropia diferencial, a gente percebe que ela também só tem um grau de liberdade, porque X e Y e Z nascem de uma única variável latente. E aí eu faço a conexão, por isso que eu botei esse exemplo, né? Lembram que eu falei que a estrutura era unidimensional, ele cortava e virava uma linha. Aqui eu estou ligando a noção de dimensão intrínseca, que era 1, com a noção de grau de liberdade. Então, existe uma correlação direta entre a dimensão intrínseca de uma estrutura que é formada por sinais e a quantidade de graus de liberdade do fenômeno que gera esses sinais. Certo? Não é à toa que só tem uma variável latente. Bom, mais adiante, a gente vai, então, começar a linkar esses dois conceitos com coisas que a gente já conhece bastante, né? Todos nós conhecemos. Então, o que seria essa interpretação de manifolds, né? Basicamente, é uma generalização do PCA, do bom e velho PCA, né? A diferença é que no PCA a gente reduz a dimensão, ou comprime dados, ou filtra, detecta falhas, ou melhora o aprendizado com pequenas amostras para espaços lineares. Em outras palavras, é como se fossem estruturas que nunca se entortam, estão sempre retinhas. Então, se a estrutura é sempre retinha, não tem por que se preocupar com métodos fantásticos, talvez seja uma boa ficar no bom e velho PCA, que é uma maneira de estudar os manifolds lineares. No entanto, se a estrutura é torta, como do exemplo anterior, a IPCA não vai fazer grande coisa não, isso vai atrapalhar mais do que ajudar, porque ela vai tentar botar tudo que é observado num espaço reto, e aí você vai talvez perder até algumas dimensões importantes. Então, nesse caso, é melhor trabalhar com outras técnicas. Aqui é apenas eu falei, desculpa, vou voltar aqui, eu falei que serve para várias coisas, né, compressão de dados, filtragem, eu nem conhece isso, né? Eu vou apenas ilustrar um pouco melhor essa detecção de falhas, usando esse exemplo que a gente acabou de ver, que é muito simples, né? Então, se eu tenho aqui 3 sinais X, Y e Z, e eu sei que eles são relacionados, fortemente relacionados, porque, na verdade, eles emanam de um fenômeno com um grau de liberdade, se casualmente, vejam bem, observem esses sinais aqui embaixo, né, X, Y e Z. Eu marquei de vermelho um ponto que poderia passar batido, a gente poderia não notar que esse ponto está estranho, que é uma anomalia, se a gente olhar apenas para o X, para o Y e para o Z. No entanto, se a gente olha para o mesmo fenômeno, para os mesmos sinais, com a representação adequada, em que a gente vê um manifold, a gente vê uma estrutura, esse ponto claramente sai da estrutura. E aí você pode dizer, opa, alguma coisa muito estranha aconteceu aqui, uma anomalia. Então, a perspectiva do manifold, ela facilita muito o entendimento do que pode, do que pode e do que não pode ocorrer com sinais. Então, a detecção de anomalia seria uma aplicação muito direta disso aí. Ok. Mais uma ilustração.
Para ter certeza que a mensagem está sendo passada, desculpe se está demais, mas aqui eu imaginei um sujeito aqui olhando para, sei lá, 4.096 sensores simultâneos. É muita coisa para um humano ver, né? Então, ele vê, no instante 1, ele vê esses 4.000 sensores, aí ele vê esse perfil aqui de medidas, né? Depois, no instante 2, depois, no instante 3, ele, alguma anomalia perceptível. Claro que isso é uma piada, não é possível um humano perceber nada aí, na verdade, né? Esse cara vai comer biscoito, sei lá, e ficar olhando para esse painel o dia todo. No entanto, se a gente voltar naquelas ideias de representação com outras perspectivas, e pegar cada um desses valores, cada um desses sensores, os 4.096, arrumar essas medidas, uma matrizinha, e transformar essa matrizinha numa imagem, o que acontece é que a gente percebe que essas medidas, mais uma trapaça de minha parte, me perdoem, mas essas medidas correspondem, na verdade, às intensidades de cinza de uma imagem, que de fato são 4.096 sensores. Não são aqueles lá da foto do cara sentado observando, mas são sensores de intensidade de luz, sim, uma câmera, né? Ok, e aí, quando a gente olha para a coluna da esquerda, muito difícil ver seja lá o que for. Quando a gente olha para a coluna da direita, eis que, evidentemente, não vou nem perguntar isso, não preciso abrir o microfone para isso, mas acho que todos notam que tem uma foto aí que está bichada, né? A terceira, de cima para baixo. Então, isso é muito natural. E como foi possível isso? Como é que a gente percebe que tem alguma coisa errada? Então, o meu argumento é que essa imagem doida aqui é como aquele outro pontinho vermelho fora do manifold. Agora, mas que manifold é esse? Bom, nesse caso, é um manifold que está na cabeça da gente. Essa é minha conjectura. Ou seja, a gente aprende uma estrutura que corresponde ao rosto humano desde a infância. Então, quando a gente vê uma imagem como essa, isso viola regras que estão implicitamente gravadas na nossa percepção, na nossa cognição. É um ponto fora de uma estrutura que onde a gente espera encontrar todas as imagens de rostos. Bom, aqui tem umas perguntas, mas eu vou pular aqui, senão pode ficar muito longo. Essas perguntas correspondem mais ou menos às coisas que eu estou falando. Mais uma experiência com o rosto, só para explorar um pouco mais essa ideia de que a gente tem um detector de anomalias interno que a gente mal compreende, mas usa o tempo todo. Por exemplo, aqui está um rosto médio à esquerda. Agora, se vocês quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Tá? Eu desenhei vários rostos aqui, e eu acho que tem um deles que tem uma anomalia. Eu queria que vocês me dissessem qual é, na opinião de vocês. Eu diria que é o terceira coluna, quarta linha. Quarta linha. Eu sinto isso também. É o que eu vejo como um anômalo. E eu acho que a maioria das pessoas vai ver isso como uma anomalia. Mas você consegue explicar quem foi que contribuiu? Não vi aí. E eu. Opa. É Dami. Sou eu. Tudo certo. Dami, o que você acha que fez você sentir esse rosto como sendo uma anomalia? Rapaz, me parece o olho caído, o olho da direita caído, né? Uhum. Apesar de ter lembrou aquele rapaz da Sim. política que tem, né? O olho, não lembro o nome dele. Mas não, de qualquer forma é estranho. Isso. Então, não sei se todos vão concordar, mas em geral isso funciona. Eu já usei essa imagem em palestras ao vivo e eu notei que foi uma reação geral. As pessoas concordaram que isso era uma anomalia. No entanto, os outros rostos estão todos distorcidos. Se a gente pensar em termos de uma representação paramétrica do rosto, as posições estão sendo muito forçadas aqui. Então, os parâmetros estão se mexendo. As posições relativas dos objetos na face estão se mexendo. E somente essa foi considerada como uma anomalia. Porque, provavelmente, a relação de dependência entre os objetos de uma face, os elementos de uma face, estão codificados como se fosse uma estrutura na nossa percepção, na nossa cognição. E essa que o Dami apontou viola, está fora dessa estrutura, viola as regras que a gente conhece. Certo? E aqui eu fiz um negócio, nessa linha, eu peguei um rosto médio e provoquei duas distorções. Essa distorção A e depois a distorção B.
E a distorção B, do ponto de vista de representação paramétrica, ela está muito mais distante do rosto médio, porque há variação nas sobrancelhas, no formato da boca, etc. No entanto, a distorção B, me parece, ela é apenas uma expressão. É como se o rosto estivesse querendo dizer alguma coisa, uma expressão. Já a distorção A, ela é muito sutil. Ela é muito menor do que a distorção B. Mas observem bem, se ela não tem algo de anomalia. Pela mesma razão que Damir apontou antes. O olho da direita está um pouco abaixo do olho da esquerda. Embora essa distorção seja pequena, menor do que a distorção B, ela é menos aceitável. Ou seja, nossa percepção, nossa cognição vai rejeitar a distorção A, que é menor, do que a distorção B, que é maior. Então, não é uma questão de tamanho da distorção, é uma questão de direção, para onde essa distorção foi. Esse é o argumento que eu apresento. Ô, Jugurta, uma coisa interessante aqui, quando você está usando o termo distorção, passa a sensação de que a gente está falando, olha, são objetos, né, ou amostras que estão distantes no espaço original, né, elas são bem diferentes, né. Por outro lado, né, quando a gente está avaliando isso como ser humano, o que a gente está observando aqui não são círculos e curvas, né, são rostos, né, então a gente está atribuindo semântica a isso aqui, né, e quando a gente faz isso, é natural a gente, me parece pelo menos, entender quais são, né, talvez, obviamente, né, a questão do manifold, né, os possíveis rostos que você pode esperar, né. Então, uma sobrancelha para cima, outra para baixo, isso é normal. A gente, né, conhece esse tipo de expressão e é possível. A musculatura do rosto permite que você faça isso, né. Assim como a boca, né, um pouco torta, né, você consegue gerar esse tipo de imagem, né, com musculatura do rosto. Agora, o olho, de fato, não tem como, né? Assim, você está preso ao crânio, né? Então, não é esperado você ver isso, né? Suspeito que o ponto aqui esteja associado a isso, né? Ou seja, o que é possível dentro daquela representação e aquilo que não é possível, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É claro que eu estou trapaceando um pouco, porque, como você disse, a distorção óssea aí, ela é muito, muito impactante, a gente percebe rapidamente. Sim. Mas ainda assim eu uso, é um exagero, claro, mas eu uso porque, para mim, é muito análogo ao que a gente viu, a gente vai ver em sinais em geral. No final das contas, esse aprendizado de que o osso não pode se deformar, ninguém disse isso para a gente na infância, a gente aprende através de amostras, né? Observando rostos. E aí a gente vai percebendo regularidades e a gente vai percebendo que essas distorções da boca de sobrancelha sim são permitidas e o modelo vai se criando cognitivamente. Mas isso é claro que é uma conjectura, né? Aí eu estou invadindo o espaço da psicologia e é sempre um risco. Uhum. Mas aí eu realmente uso isso como uma analogia, sem querer dar uma profundidade de um estudo psicológico. Mas eu acho que se a gente quiser, sei lá, uma exploração multidisciplinar, daria para fazer algumas coisas. Porque, de fato, existe um fenômeno por trás. E a estrutura óssea é uma restrição. Uma restrição do mesmo tipo que a gente vai encontrar nos sinais, quando a gente diz que tem uma restrição probabilística que não permite, esse sinal não permite que ele excursionar de tal forma. Eu vejo aí algumas conexões bem interessantes. Mas... Justo. Da mesma forma, como se você olha a imagem de um carro, né, e você vê que o pneu está com uma textura que sugere esse vidro, o tecido, aquilo não é esperado, né, porque a gente não está acostumado a ver o pneu de um carro com um material tão diferente, né, ou é um quadrado, né. Uhum. Talvez seja mais fácil você assimilar um carro onde a roda é quadrada, né, por causa das piadas, das brincadeiras, do que com um material não esperado, né. De fato. Bom, então, aí eu voltei, porque, desculpa, realmente esse exemplo aqui é insistente, né, mas eu voltei para ele aqui, porque, na verdade, eu queria mostrar que, na verdade, aqui a gente trabalhou com uma tiragem de três números, e aí eu botei 3 pixels, parecia uma coisa artificial, mas eu posso extrapolar essa ideia e pegar não 3 bolotas por vez, para uma amostra, mas pegar, por exemplo, 4.096 amostras, e eu posso dizer, ok, essas amostras formaram uma imagem, tem um rosto aí. E aí, claramente, existe uma dependência entre as amostras tiradas. Então, essa máquina aí está muito, muito viciada. Ela está viciada em gerar rostos.
E aí você diz, ok, já entendi, mas aqueles 3 pixels tinham uma dimensão 1. Isso a gente já sabe. E esses aí, qual a dimensão? E aí a pergunta se coloca, qual é a dimensão intrínseca de fotos tiradas de um rosto a partir de vários pontos de vista? Esse exemplo que eu peguei é emblemático, ele foi usado no artigo do ISOMAP, e os graus de liberdade, lembrem que a dimensão está ligada com o grau de liberdade, os graus de liberdade dessa imagem são conhecidos. Tem três pontos de vista, 3 ângulos de rotação, a distância parece que é fixa, 3 ângulos de rotação, e tem um 4º grau de liberdade, que é a iluminação. Então, seriam 4 graus de liberdade. Quer dizer que, se eu pudesse ver a estrutura que esses pontos formam, seria uma estrutura quadridimensional. Aí você diz, poxa, mas será que eu consigo estudar essa dimensão? Eu não consigo ver 4 dimensões. Além do mais, essa base, ela, embora emblemática, ela é muito pequenininha, apenas 698 imagens, que para uma dimensão tão alta, pode ser escassa demais. No entanto, a gente pode aplicar a mesma ideia para bases mais consequentes. Por exemplo, eu posso pegar cada sorteio, serem 1024 bolinhas, organizar essas bolinhas em 32 por 32 e tem uma base, essa é a base CIFAR 10. Nesse caso, quem montou essa base, o pessoal lá do Canadá, né, que também é emblemática essa base, não é à toa que eu botei, tem 50 mil amostras. E ainda bem que tem, porque ao contrário do rosto, que só tem 4 graus de liberdade, reconhecidamente, porque a gente conhece o fenômeno que gerou os rostos, né, a maneira como as estátuas foram fotografadas, aqui são imagens livres de caminhões, aviões, barcos. Quantos graus de liberdade tem isso? Não sei. Nesse caso, a gente está de mãos atadas, a gente não sabe qual é a dimensão intrínseca dessas fotos, tem que investigar. E para investigar, a gente precisa de muitos pontos, lembram? Dependendo de como é embrincada a superfície, talvez a gente precise de mais pontos do que apenas 600 e poucos, como no caso das imagens do rosto. E não é à toa que foram disponibilizadas 50 mil imagens, 50 mil pontos. E, pasmem, ainda é pouco para a dimensão desses objetos. Mas dá quase na medida justa. Né? Mas vamos lá, vamos um pouco mais adiante. Eu acho que tem muitos detalhes aí que poderiam ser explorados, mas eu vou passar, senão a gente talvez não chegue no ponto da aplicação que eu quero mostrar para vocês. Então, as conclusões parciais são que sinais reais, medidas reais, em geral, eles são tomados a grandes dimensões. Por exemplo, eu posso pegar 1000 medidas de luminosidade, 20 sensores, ou posso pegar 3 sensores de aceleração, 3 sensores do tipo giroscópio. Eu tenho 6 sensores. É grande a dimensão já, né? 6, a dimensão aparente é 6. Bom, mas o fato é que esses sinais, eles podem se impor, ou vir, né, de uma estrutura, de um fenômeno, que impõe restrições. E toda vez que há restrições, dependências, há estruturas. E as estruturas é o que a gente vai chamando forçosamente aqui de manifolds. Então, outra conclusão é que a cognição, a percepção de lei de informação, são fortemente relacionados, possivelmente equivalentes, e aí é uma questão para filósofos, né? Ou para psicólogos, não sei. Aqui é a área dos outros. Ok, leis de informação em sinais geram estruturas. Eu acho que essa é a mensagem principal para a gente. Essa a gente pode ficar o pé em cima, ela não é móvel, ela é bem sólida. Tá? Então, leis de informação são estruturas geométricas para a gente. Né? Agora, o que fazer para começar a simular a cognição? Porque é isso que a inteligência artificial quer, o aprendizado máquina quer, é simular a cognição, no final em última instância. Então, temos três passos fundamentais aí, né? Um é medir as variedades, tema dessa palestra. Outro é modelar as variedades, não é tema dessa palestra, escapa, mas eu acho que é um tema muito interessante. Poderemos, quem sabe, ter outras palestras futuras, discussões, enfim, isso sugere várias coisas. E, finalmente, depois que você modela as variedades, o que você quer, em última instância, é desenrolar essas coisas, desenrolar essas estruturas. E aí você tem o papel que, por hipótese, é o das redes profundas. Certo? Então, como eu disse para vocês, existe uma linha de entendimento das redes profundas que assume ou tenta mostrar que o que elas fazem nada mais é do que ir desenrolando, camada a camada, as estruturas enroladas, os manifolds. E por isso que elas conseguem taxas de desempenho em classificação, em reconhecimento.
enfim, essas taxas de estado da arte vocês bem conhecem. Ok, então vamos para o tema dessa palestra, que é como medir. A gente está na primeira etapa, que é medir essas coisas. Então, como medir dimensão intrínseca? Algumas ideias vêm lá da geometria fractal. De fato, isso vem de dois ramos principais, que é a ideia de fractais, geometria fractal, e do estudo de fenômenos caóticos. E do estudo de fenômenos caóticos, uma medida se destaca pela simplicidade, que é a dimensão de correlação, que, na verdade, é baseada em simples contagem de coincidência. Coincidência mesmo. Eu encontrei, olha o sinal de novo, olha aqui, vou contar. Opa, encontrei de novo, 3 coincidências, e aí vai. Bom, há outras estratégias mais sofisticadas, né? Sei lá, as que trabalham em distâncias geodésicas, são todas muito interessantes. Eu acho que todas se conectam, se conversam, mas elas nem sempre encontram os mesmos resultados. Isso é interessante. Então, o que a gente vai falar aqui é da dimensão intrínseca, que é obtida através da dimensão de correlação, ou muitas vezes é chamada apenas dimensão intrínseca, ou dimensão de correlação, para não confundir com as outras medidas de dimensão intrínseca, que às vezes são conflitantes. Tá? Então, essa dimensão de correlação, bom, antes de a gente falar da dimensão de correlação, vamos falar da outra medida, que é o tamanho dos manifolds. Eu falei para vocês que o tamanho, se medido na escala logarítmica, seria correspondente à entropia diferencial. Bom, essa perspectiva ela é muito bem trabalhada, de forma bonita mesmo, acho que o termo é esse, é bonito, nesse artigo do Rio. É um artigo antigo, não é uma pessoa de processamento de sinais, não é uma pessoa nem de engenharia, ele dá um enfoque muito mais como é que é? Biodiversidade? Não, é biologia, eu acho. Né? Enfim, é outro ramo que estuda diversidade de animais em floresta. É como? Ecologia? É Vitor que falou? Eu reconheci a voz. Obrigado, Vitor. Ecologia. Então, esse cara ele fez um trabalho incrível e eu acho que eu recomendo, tá? Todo mundo que queira entender de uma maneira menos limitada o conceito de entropia, ou de entropia diferencial, ou de entropia mesmo, sugiro a leitura desse artigo. Ele é antiguinho, é clássico, e os artigos clássicos são bons de ler, né? Os mais antigos são muito bons de ler. Enfim, então, esse cara, ele sugere alguma perspectiva que encaixa perfeitamente nessa ideia de que a entropia é uma medida de quantidade, de tamanho, de diversidade. É uma ideia que a gente conhece bem, mas apresentada de outra maneira. Sugiro. Ok. Com relação ao tamanho, né? Aliás, com relação à medida de tamanho junto com a medida de dimensão, lembrando, né, que a gente precisa dessas duas medidas, a dimensão intrínseca, que é a dimensão mesmo, né, da estrutura, e a entropia diferencial, que é o tamanho dela. Ocorreu há alguns anos atrás, a gente estava estudando isso, a gente estava estudando essas coisas e encontrou uma metacoincidência. Foi engraçado porque todos os dois métodos trabalham com coincidência. E a gente encontrou aí coincidência de métodos que trabalham com coincidência, por isso que a gente chamou de metacoincidência. Um deles vem da física estatística, do Shen-Ken Ma. Ele usou o método da coincidência porque o fenômeno que ele estava trabalhando era a quantidade de objetos era incrivelmente grande. Então, os outros métodos de estimar a entropia não iam funcionar para ele. Iam impossíveis, né? Histograma nem pensar. Ele estava trabalhando com partículas, né? Estados de partículas em um ambiente fechado, num recinto fechado. Bom, enfim. Então ele usa o método da coincidência porque ele diz que é o único método que poderia dar algum resultado, porque ele consegue trabalhar com amostras escassas. Ele consegue trabalhar com a quantidade de amostras que é menor do que a quantidade de estados. E ainda assim estima entropia. Esse é o grande mérito desse método. Já o Grasberger e o Procaccia, eles usaram o método da coincidência para estimar a dimensão intrínseca, a dimensão de correlação. Só que quando a gente pega as equações, embora eles estejam escritos aqui, eu mostrei algumas, né, botei algumas aqui, elas estão com uma notação bem diferente, uma é da física, outra da computação, mas o fato é que, da computação, não, desculpa, ele está trabalhando, estudando atratores estranhos, em caos, né, mas o fato é que, se a gente traduz uma equação de um dos artigos no outro, usando a mesma notação, as equações são as mesmas. Basicamente as mesmas. Ou seja, eles usam o mesmo conceito. E aí a gente ficou curioso, disse, como é que é isso? Um está interessado em entropia, o outro está interessado em dimensão, e a gente viu que entropia e dimensão eram duas partes da mesma equação. E isso foi bem explicado, a gente tem um material que a gente explica isso, esses achados. Então a gente mostra que
dá para juntar numa abordagem só o método MA e o método de GP, eu vou chamar de GP para não ficar sempre dizendo o nome todo, para estimar as duas coisas simultaneamente, usando um procedimento só, que de fato é um código computacionalmente muito simples. Qualquer 10 linhas de código em qualquer linguagem, a gente monta esse método e obtém as estimativas de entropia diferencial e de dimensão intrínseca. Bom, então, esse foi o método que a gente usou, esse foi o que eu selecionei para trazer para vocês. Grosseiramente falando, ele trabalha assim. Então, imagine que eu tenho aqui uma distribuição de pontos observados numa linha. Claramente, a dimensão intrínseca que é esperada é 1. E se eu coloco imaginariamente, né, coloco um cubo de observação no entorno dos pontos e altero a dimensão desse cubo, a largura do cubo, o número de pontos coincidentes, o número de coincidências contadas dentro desse cubo vai crescer linearmente, porque a dimensão intrínseca é linear, é 1. Já se eu faço o mesmo procedimento imaginário numa estrutura, numa massa de pontos observados que repousa sobre uma estrutura 2D, a taxa de coincidências vai crescer com a proporção de quadrado, R ao quadrado. Ou seja, em outras palavras, se eu botar esse cubo imaginário em qualquer massa de dados que esteja suficientemente povoada, e aí vem um problema estatístico, né, de quantidade de amostra, mas se ela estiver suficientemente bem povoada, ao variar o R, eu consigo identificar a dimensão D, porque o número de coincidências vai escalar com R elevado a D. Como eu conheço o R, eu estimo D rapidamente. Tá? E a entropia vai pela mesma lógica, eu tenho um quadradinho, então imagina aqui uma maçaroca de dados, eu tenho um quadradinho e eu tenho uma quantidade de coincidências dentro desse quadradinho. Aqui também, se eu altero a área, eu espero que o número de pontos dentro do quadradinho altere, e se eu assumo que existe uma unidade de volume, que seria uma unidade, vamos aqui no quadrado plano, seria um quadrado com unidade de medida arbitrária, qualquer. Então, eu sei que a quantidade de coincidências dentro de um certo quadradinho é proporcional a essa quantidade de coincidência que vai acontecer nessa área unitária. Ou seja, fazendo a simples regra de 3, eu consigo estimar qual é a área total dos pontos, a área média, né, do equivalente que provocaria a mesma coincidência. E essa área equivalente, que na verdade só é área porque a gente está trabalhando em 2D, se for em 3D fica volume. Bom, aqui eu vou pular isso aqui, é a mesma explicação. E ela não precisa mais ser regular, então qualquer distribuição vai poder ser analisada assim, e eu vou ter sempre um volume equivalente, uma dimensão, um comprimento, uma área, um volume, um hipervolume equivalente, que provocaria o mesmo número de coincidências, fazendo uma simples regra de 3. Dessa maneira, eu consigo estimar simultaneamente a dimensão, o hipervolume efetivo, como está aqui embaixo, mas para isso, para eu saber o hipervolume efetivo, eu preciso antes saber a dimensão dele, o que faz todo sentido, na verdade, então, juntar os dois métodos, porque não faz sentido estimar o volume efetivo, ou a entropia diferencial, se eu não conhecer a dimensão intrínseca. A estimativa vai ser errada, né? Porque eles estão intimamente relacionados. Ok. Bom, claro, essa entropia aqui, ela não é entropia de Shannon, ela é entropia quadrática, ou entropia de colisão, é uma das entropias que a gente vai encontrar na família de Rényi. Tá? Mas ela, nesse caso aqui, é a que eu uso pela proximidade dela com o método das coincidências. E ela se diferencia, nos casos práticos, a diferença para a entropia de Shannon em geral, ela é irrelevante. Ok, então, em geral, o número médio de coincidência da área é dado por isso aí, K vezes R elevado a D. O hipervolume efetivo da distribuição é K vezes maior que a unidade do hipervolume de referência, se o D for conhecido. Então, a entropia diferencial quadrática, ou entropia de colisão, é simplesmente o logaritmo desse K. E a dimensão intrínseca é o D, dessa forma. Ok, um exemplo de uso desse negócio. O código, como eu disse, qualquer 10 linhas de código, você monta isso aí. Então, aqui eu tenho um resultado, eu tenho
uma ilustração, na verdade, em que eu forço uma distribuição ser na forma de um anel. Então, claramente, localmente, a dimensão é 2, se eu olhar numa escala bem pequena. E aí eu aplico o método. Nesse gráfico aqui do lado, o eixo x corresponde ao logaritmo do ladinho do cubo, que eu mostrei outra hora, um pouco antes, né? E o eixo y corresponde ao log na base 2 da taxa de coincidências ocorrendo dentro desse cubo. Realmente um método muito simples, é só contar coincidências e ir aumentando o lado do cubo. Então, à medida que eu vou aumentando o lado do cubo, desse hipercubo, eu vou notando uma variação no comportamento. Vejam essa linha aqui, da curva, né? Na verdade, essa curva aqui, né? Veja que ela começa com uma certa inclinação, e essa inclinação me diz a dimensão intrínseca. E eu tenho uma inclinação de referência aqui embaixo, que eu botei, essa reta artificial, tá? Que eu botei aqui embaixo, apenas para me dar uma ideia de qual seria o volume de referência. Então, H2 me diz qual é o volume da estrutura, no caso a área, porque ela é 2D, para uma dimensão, vejam aqui, o alfa, tangente de alfa é 2, então ele vai estimar uma dimensão 2 para escalas de tamanho muito pequeno. Então, aqui eu consigo estimar, o H me dá o volume, o alfa me dá a dimensão intrínseca. E, de fato, eu encontro aproximadamente a dimensão 2, para um certo volume, que é o que eu espero para um zoom nessa estrutura. No entanto, se eu me afasto dessa estrutura e olho ela de longe, corresponde a andar nesse gráfico para a direita. E aí eu começo a ter uma noção um pouco diferente. Vejo que a curva muda de inclinação, passando para uma inclinação que se aproxima mais do 1. E, de fato, se a gente olha de longe essa estrutura, a gente perde a noção de que ela é uma parede 2D e obtém uma noção um pouco diferente de que ela seja um anel, uma linha, né, em forma de anel. E uma linha é um D. Então, essa análise aqui, ela está dando as duas perspectivas simultaneamente, para a escala fina, à esquerda, para a escala mais grosseira, à direita. Nos dois casos, ela estima aproximadamente bem o comprimento do anel, H1, ou a área da parede, H2. Certo? Então, aqui a gente tem uma adaptação do método do Grasberg-Procaccia, misturado com o estimador de entropia do mar. Bom, aqui o mesmo método aplicado àquelas imagens lá que eu falei, cujas as dimensões a gente conhece, a priori, pelo menos graus de liberdade. E vejam que as estimativas para várias escalas aqui, de pequeno a média, ficam circundando no entorno do 4D, como esperado, embora a quantidade de pontos seja muito pequena. Então, aqui a gente espera alguma coisa não funcionando muito bem, por causa da quantidade de pontos. 698 fotos é muito pouco para isso. Mas, ainda assim, como a dimensão intrínseca é pequena, esses pontos começam a ser satisfeitos. Observem que agora a gente vê que existe uma relação entre a dimensão intrínseca e a quantidade de amostras necessária. Dimensões intrínsecas pequenas exigem poucas amostras, pouco importando o tamanho da imagem. Então, essa imagem poderia ser de alta resolução. Se ela tem uma dimensão intrínseca pequena, talvez os 700 pontos ainda continuem sendo suficientes para um trabalho estatístico. Bom, ok. Aqui eu voltei. Eu não sei porque eu voltei isso, acho que foi um erro de construção da transparência. Desculpa. Certo, eu voltei aqui, na verdade, não. É porque, na verdade, eu queria mostrar um problema que vai surgir, é que eu estava falando de quantidade de pontos, né? Então, ok, esse método parece ser muito bom, porque a gente tem acesso direto ao tamanho e à dimensão intrínseca. Só que tem um problema, ele não funciona muito bem se a quantidade de amostras for pequena. Isso não é novo, né? Isso foi dito em 1988, nesse artigo aqui, que eu copiei já a primeira página, pedaço da primeira página eu copiei aqui. Então, o Smith estudou finamente o efeito desse viés estatístico por causa do tamanho da amostra. E o que a gente fez, aqui eu vou fazer, desculpem, tá? Mas eu vou fazer uma autopropaganda, é vergonhoso, mas eu acho que nesse caso se justifica porque a gente estudou isso e explicou de uma maneira bastante caprichada. Primeiro que a gente começou estudando, usando esse método da coincidência como uma alternativa à correntropia. E aí as coisas foram migrando, e em 2020, numa revista que inclusive fica abrigada aí na Unicamp, né, a JCIS,
a gente publicou esse artigo em que a gente discute justamente como fazer a compensação do viés para esse estimador, que é tão bom, né, que é tão prático, estima entropia e dimensão intrínseca simultaneamente. Então, o único problema dele era esse viés, e a gente deu um jeito de corrigir esse viés, ou compensar, não corrigir completamente, compensar, usando a teoria de Smith, em 1988. E é isso que eu vou usar aqui, tá? Nos dados, aqui a gente chega na parte experimental. Então, o que eu fiz, que eu sei que vocês têm problemas práticos para resolver, e eu queria ser um pouco útil também para vocês nesse sentido. E aí eu peguei essa base, que é pública, né, a Curra, e escolhi, como na verdade isso aqui é uma ilustração, tá? Não pretende ser um resultado fechado, tá? É só uma provocação para a discussão. Eu escolhi o sinal mais longo que tinha de caminhada, que é esse aí, e fiz a análise de dimensão intrínseca dele em vários cenários. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar os 3 acelerômetros, que, claro, são 3 acelerômetros, então 3 dimensões aparentes, né? Os sinais estão até plotados aí. Eu peguei uma janela de 500 amostras e plotei, para ter uma ideia de como é que a aparência deles. E aí eu peguei a cada instante de tempo, tá, como está ilustrado aqui, eu coletei um ponto, que é x1, x2, x3, 3 sensores, né? E fiz a análise dessas dimensões, desses sinais, usando esse método Procrat. Nesse caso, a quantidade de pontos, 2.386, é tão grande que eu nem me preocupei em fazer a compensação de viés aí. Praticamente a compensação é tão pequena que a gente pode desprezar. Para 3 dimensões, essa quantidade de pontos está satisfatória. Bom, então o que eu achei? Confirma-se, né? Vejam aqui a inclinação. Então, o azul é a medida, tá? Lembrem que no eixo X eu tenho de escala fina a escala grossa. Análise. E aqui, do lado de cá, eu tenho a contagem de coincidências. Então, o que eu tenho de prestar atenção aqui? Na inclinação dessa linha azul, ela me indica a dimensão intrínseca. E na distância que ela está para a referência. A referência aqui é esse preto aqui. Isso me dá o volume. Bom, nessa análise que vai seguir daqui, eu fiquei mais focado na dimensão intrínseca, mas a gente pode explorar também o volume. Tem coisas interessantes que surgem. Mas eu achei mais interessante focar na dimensão intrínseca, porque já tinha coisas até demais, assim, que podia ficar confuso. Então, eu filtrei só a dimensão intrínseca. Então, vamos lá. Dimensão intrínseca aqui, 3. Como esperado, a dimensão aparente é a dimensão intrínseca. O que quer dizer que os 3 acelerômetros ocupam todo o espaço que é dado para ele. Perfeito. O volume deu 7 bits. Vamos seguir, né? Ok. Fiz a mesma coisa com os giroscópios. Novamente, eu não me preocupei em compensar. 3 dimensões. E confirmada, a dimensão intrínseca foi 3 também. Tá? Aqui eu não botei o gráfico de referência, mas o DI está indicado aqui. É a mesma inclinação. Tem um detalhe aqui. Não sei se vocês notam, mas quando a escala fica muito grosseira, 2 a 4, a inclinação muda radicalmente. O que é normal, porque você começa a olhar aquela maçaroca de dados tão de longe que praticamente isso vai virando um ponto. E um ponto vai tender para a dimensão 0. Então é normal, quando você vai se distanciando, trabalhando em escala cada vez mais grosseira, você tender para a dimensão 0, em que todas as estruturas viram um pontão, né? Um ponto. Ok. Bom, depois o que eu fiz? Eu peguei os 3 acelerômetros e os 3 giroscópios e juntei. Só que eu fiz uma computação de variância, porque os sinais de giroscópios são muito mais fracos que o de acelerômetro. Então, agora eu equilibrei as intensidades de energia. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar os códigos que eu usei para isso. Bem simples, coisa bem simples mesmo. E fiz a análise. Então, aparentemente, se você junta 3 giroscópios com 3 acelerômetros, você tem 6D. Essa é a dimensão aparente. No entanto, quando a gente faz a análise de dimensão intrínseca, o que surge é uma dimensão de 3.4. Mas atenção, eu não posso acreditar nesse 3.4, porque agora, com 6 dimensões, eu já devo me preocupar com o viés estatístico, porque essa amostra aqui é muito pequena para 6 dimensões. Observem que a ganância por amostras cresce geometricamente com a dimensão. Então, ao passar de 3 para 6, isso aqui de repente ficou ridiculamente pequeno, 2.386. Então, o que eu fiz? Eu apliquei o método da compensação, que está explicado naquele artigo que eu apontei, foi esse o propósito, inclusive. E aí, com a compensação, eu obtive a dimensão de 4. Ou seja, eu tenho 6 sensores que estão vendo um fenômeno que só tem 4 graus de liberdade.
seguindo. Depois eu abri um pouco mais a análise, ao invés de pegar a amostra instantânea, seja 3 sensores, 3 giroscópios, 3 acelerômetros, eu peguei 2 instantes de tempo, o que vai me dar uma dimensão aparente de 12, né? 6 do instante atual, mais 6 do instante seguinte. 12 dimensões aparentes. E refiz a análise. Novamente, aqui mais do que antes, eu preciso cuidar do viés estatístico. Compensando o viés, eis que a dimensão 4 se mantém. Ou seja, eu tenho 12 medidas, mas, na verdade, só tenho 4 graus de liberdade. Bom, seguindo, aumentei a janela para 5 instantes de tempo, e a dimensão agora aparente é 30. E, no entanto, depois de feitas as correções, os 4 graus de liberdade continuam lá. Fortes e firmes. Bom, aí eu comecei a aumentar cada vez mais rápido. Eu fiz outras análises que eu não reportei aqui, senão ia ficar muito longo. Eu já acho que já estou passando do tempo, mas vamos lá. Então, eu peguei uma janela de 10 amostras agora. Então, eu tenho agora um espaço aparente de 60D, essas dimensões. E eis que as 4 dimensões persistem. 4 graus de liberdade, embora a janela agora esteja com 10 instantes de tempo. Bom, finalmente eu fui para 25 instantes de tempo, a dimensão agora é 150, e agora eu percebo uma pequena mudança de dimensão intrínseca, que foi para 5. E eu segui. Eu segui porque, na verdade, nesse momento eu estava pensando no conceito de taxa de entropia. Embora eu não esteja olhando para o volume, que seria a análise da taxa de entropia diretamente, eu estou fazendo algo parecido, análogo. Eu estou abrindo a janela e vendo o que é que acontece com o processo estocástico, à medida que a janela vai aumentando. Isso recai sobre o conceito de taxa de entropia de um processo estocástico, né? Só que eu estou fazendo uma espécie de taxa de dimensão intrínseca, se é possível, se é que isso existe. Bom, enfim, aí então eu vou dimensão 5 para a janela de 25. E eis que quando eu vou para a janela de 50, a dimensão vai para 7. Olha que eu estou com a dimensão nominal de 300 agora, já. Mas a dimensão intrínseca continua em 7, fixa. E com 100, uma janela de 100 pontos, veja que eu estou pegando aqui ciclos de caminhada quase. Estou pegando um ciclo de caminhada, praticamente. Um passo ou outro. Eu botei esse gráfico aqui de propósito. E, no entanto, as 7 dimensões continuam lá. Então, aparentemente, isso não vai mudar. Aparentemente, o objeto que está sendo monitorado pelos sensores só tem 7 graus de liberdade mesmo. É uma estrutura, é uma coisa, né? Um objeto, uma estrutura, que só tem 7 graus de liberdade, independente do quanto você abre essa janela. Porque toda a dependência temporal já foi assimilada, provavelmente com as 50 amostras, na janela de 50 amostras. Não adianta aumentar mais. Bom, fiz a mesma coisa com o sinal de repouso. O sinal de repouso tem uma característica bem diferente, né, do caminhar. Então, essa classe, eu peguei esse arquivo e fiz a mesma análise, e no sinal de repouso algo parecido acontece quando eu pego os 3 sinais de giroscópio e 3 sinais de acelerômetros. Aqui eu já pulei para uma fusão, então juntei os 3 de giroscópio com os 3 de acelerômetro, daria 6 dimensões nominais, e quando eu fiz a análise, ela já tem uma dimensão intrínseca maior do que a de caminhada, é 5, embora esteja uma análise instantânea, né, na amostra instantânea, 6 medidas instantâneas. Quando eu aumento para 2 medidas instantâneas, a dimensão intrínseca já sobe rapidamente para 7. E com 5, ela já sobe para 12, já é uma dimensão intrínseca enorme, absurda, em termos de sinais reais. O que quer dizer que esse sinal de repouso, ele está ocupando tudo que é dado para ele, praticamente. Ele é um sinal que, digamos que ele não tem uma dependência temporal muito clara, ou pelo menos que não está sendo medida, né? Não está conseguindo medir. Então, aparentemente, não faz sentido ir muito além dessa análise. Algumas conclusões, conjecturas para fechar, então, e a gente discutir, que eu acho que o mais legal é discutir essas coisas. Então, primeira coisa para levar para casa, que eu sugiro, né, é que o ED e o DI correspondem, respectivamente, à dimensão e ao volume das estruturas formadas pelos sinais, estruturas essas que vêm das dependências estatísticas. Os sinais de acelerômetros e de giroscópio são parcialmente redundantes. Por isso que, quando a gente juntou 3 de giroscópio, 3 de acelerômetro, a gente conseguiu uma dimensão 4, no caso de caminhada, e 5, no caso de repouso. As redundâncias estão mais evidentes nos sinais de caminhada, né? Por isso que a gente tem uma redução dimensional
apenas 4 graus de liberdade na caminhada. 3, os acelerômetros e giroscópios juntos veem instantaneamente uma estrutura com menos de 6D. Isso é claro, nos dois casos, a redundância entre giroscópio e acelerômetro, o que era de se esperar, né? Bom, ao longo do tempo, o sinal de caminhada possui uma memória, e estou falando da memória do processo estocástico, na verdade, né? Que é entre 25 e 50. Eu fiz uns testes a mais e aparentemente isso aí fica em torno de 40, essa janela, mas não dá para dizer muita coisa, meus testes foram bem rápidos, apenas para a finalidade dessa apresentação. Né? Mas parece estar entre 25 e 50, essa janela que pega a memória do processo estocástico. A estrutura implícita, considerando as dependências temporais também, possui em torno de 7 dimensões para a caminhada, né? Para o sinal de caminhada. Isso vale para o sinal de caminhada. Nos de autoencoders, então vamos supor que a gente queira usar isso na prática, porque acho que essa análise, ela no final das contas vai encontrar uma aplicação prática. Então, se eu quero fazer uma codificação desses sinais usando autoencoders, o que é que esses resultados estão comunicando para a gente? Bom, acho que a primeira sugestão forte aí é que no caso do sinal de caminhada, o autoencoder implementado com redes neurais, por exemplo, deve tomar uma janela não maior do que 50 instâncias para capturar toda a dependência temporal dos sinais. Certo? Então, não vale a pena ir além de 50, provavelmente até menos que isso, 40 já não sei suficiente. E outra coisa é que esse autoencoder, seja qual for a profundidade que se dê para ele, a camada mais fina, a camada mais interna e mais onde realmente acontece a projeção, o desenrolar do manifold, não deve ter menos de 7 neurônios. Porque o espaço, a dimensão intrínseca do fenômeno não é menor do que 7. Então, se você usar menos que 7 neurônios, você não vai conseguir capturar toda a estrutura, você não vai conseguir desenrolar a estrutura apropriadamente. Como os neurônios são limitados, né, então 7 seria ideal, se os neurônios estivessem prontos a desenrolar da inicialização melhor possível da rede neural. Mas como a gente sabe que na adaptação do gradiente estocástico, coisas podem sair erradas, né, mínimos locais, etc. Então, 7 é o mínimo, e seria o ideal, mas provavelmente um pouquinho mais que 7, né, neurônios para desenrolar esse manifold apropriadamente. A estrutura de 7D pode ser usada para alinhamento de sinais, inclusive, representação. Porque já que existe uma estrutura, está claro que existe uma estrutura de 7 dimensões, imersa no espaço aí, tempo, né, um espaço que envolve multissensores e tempo. Então, essa estrutura, ela deve se reproduzir quando a pessoa anda. Essa estrutura vem do fenômeno, do andar, e não do celular. Se o celular está deitado ou em pé, no bolso, isso não importa. A estrutura é do fenômeno. Então, se você consegue capturar essa estrutura para cada sinal de andada, provavelmente você vai ser capaz também de alinhar, encontrar uma referência que seja a referência do indivíduo, não do celular. Isso é uma conjectura bastante razoável se você pensar em termos dessa estrutura do fenômeno, né? 7D. Deixa eu ver se eu botei mais uma coisa, acho que não. Isso aqui é só uma cópia da apresentação. Ok. Bom, aqui eu encerro. Desculpe se eu passei do tempo. Será? Não, acho que não. São as 4. Não. Acho que vai até um pouco menos. A gente tem bastante tempo ainda. Oba, ainda bem. Eu fiquei com medo porque geralmente eu passo do tempo, então... Bom, como que vocês gostariam de organizar? O Júlio, você quer fazer roda de perguntas? Eu tenho várias dúvidas aqui, estou super curioso. Olha. Mas para ser justo, né, com todo mundo, eu acho que a gente precisa implementar algum protocolo aqui. Não sei, como é que vocês fazem, geralmente? Vocês fazem sempre esses seminários, né? Como é que é o protocolo normal? Uma fila por chegada? Talvez levantando a mão aqui, né? A gente pode usar a funcionalidade de levantar a mão, né? Aí isso tem uma fila, e aí você atende o pessoal que for levantando a mão na ordem, pode ser? Certo. Ok. O pessoal fica à vontade aí para clicar na mãozinha que fica ali embaixo na barra, tá? Para puxar a conversa, eu vou levantar a mão. Deixa eu ver. Deixa eu abrir a fila aqui para ver se eu não vou atropelar ninguém. Só um segundinho. Você consegue ver a fila, Henrique? Consigo. Você é o primeiro. Tá. Então você controla aí, tá bom? Tá bom. Júlio, se você puder voltar no slide anterior, por favor. Acho que... Deixa eu botar aqui. Esse aqui? Isso.
Bom, eu achei muito interessante você ter usado o Kuhar, porque esse é, inclusive, um dataset que a gente tem usado em nossos experimentos, porque é um dataset aberto, né? Massa. E a gente tem alguma experiência com esse dataset, né? Então, tem algumas coisas que acontecem aí, né? Você ter encontrado essa dimensionalidade de 7 faz muito sentido. Você fez um comentário que a estrutura da movimentação da pessoa, né? Quer dizer, esse número está refletindo isso, né? Mas eu penso que, será que a posição onde você guarda o celular, ou se você está carregando ele na mão, ou se você está carregando ele dentro de uma bolsa, isso não se transforma também numa nova dimensão? No caso do Kuhar em particular, assim, é esperado que isso não seja uma dimensão, porque todos os experimentos são feitos com o celular armazenado na pochete, tá? Que fica na cintura da pessoa. Então, de certa forma, eles estão padronizando a forma de coleta do dado, né? Mas se esse celular estivesse livre, né, ou seja, em algumas amostras ele estivesse no bolso, em outras na pochete, outras no bolso, isso não se transformaria numa dimensão desse resultado? É uma liberdade, é um grau de liberdade a mais. Mas, como eu vejo, essa dimensão, essa estrutura, ela é do fenômeno. E a maneira como o celular é guardado, onde é que está o celular, é como se fosse uma rotação do ponto de vista dessa estrutura. Mas o 7 é da estrutura, isso não muda. Tá, entendi. Bom, uma outra coisa que eu acho que é interessante, quando a gente fala de manifold, tem essa ideia, né? Você puxou um pouco esse assunto lá no começo, de que duas coisas que estão próximas nesse espaço original, né? Quando você desenrola, você descobre esse manifold, é esperado que elas estejam próximas também, né? Você não explorou muito esse conceito de distância euclidiana na palestra, mas lá no começo eu acho que ficou um pouco implícito isso, né? Sim, sim. Quando a gente trabalha com um sinal no domínio do tempo, o que a gente está vendo ali são amostras, né, do sinal. E se você deslocar um pouquinho a janela de coleta, né, o que você tem é que, né, o dado do acelerômetro que estava alto na primeira dimensão, talvez agora não esteja mais alto, esteja um valor baixo, né, e aquele valor que era alto está na segunda dimensão, né? Sim. Fazendo com que essas duas amostras, né, elas estejam muito distantes no espaço original, né, apesar de estarem próximas no tempo, né? Isso não torna a premissa de que no espaço latente as coisas, quando elas estão próximas, é esperado que elas estejam próximas no espaço original também? Eu acho, bom, como pegando esse exemplo do giroscópio, você falou do acelerômetro, né? Uhum. Então, de fato, se a taxa de amostragem for lenta, você pode ver trocas de sinais de um eixo para outro. Uhum. Isso. Numa taxa de amostragem mais alta, você vai ver essa troca acontecendo como uma rotação no espaço, né? Uma trajetória. Ele vai sair de uma direção, de um eixo, né? E vai partir para o outro. Mas mesmo que a gente use só o eixo X, por exemplo, do acelerômetro, né? Certo. Você tem, vamos dizer assim, o usuário estava dentro de um carro e vamos dizer que numa estrada muito lisinha, né? Tudo muito certinho, de repente o carro passou num buraco. Passou num buraco, você vai ver um valor alto ali naquele sinal, naquele instante de tempo, né? Uhum. Que talvez indique que, olha, o carro passando no buraco, é isso que acontece com esse sinal. Só que se você registrar isso 10 milissegundos depois, né, começar a registrar, porque a gente está falando de janelas de tempo aqui, né? Sim. E mesmo você pode transpor isso para a ideia de você registrar o caminhar de uma pessoa, né? Mas vou colocar do buraco do carro porque seria um pico bem pontual, assim, né? Se você deslocar um pouquinho a janela de coleta, esse pico ele já não vai acontecer na mesma dimensão, ele vai acontecer numa outra dimensão, né? Pensando que agora a gente tem uma janela e aí cada instante de tempo define uma associada a uma dimensão, né? Então, quando você desloca essa janela de tempo, agora o seu ponto no espaço original está muito distante, né? Ele está num lugar completamente diferente do espaço, né? Porque você está imaginando que o celular girou, a posição do celular foi alterada, é isso?
pensa assim, vamos voltar naquele exemplo do Tá. rosto, No rosto, vetor né? temporal. No vetor temporal... Isso, exatamente. Ok. Porque aquele exemplo do rosto que você mostrou, quando você gira um pouquinho o rosto, né, Uhum. da pessoa, você tem os 3 graus de liberdade, né? É esperado que, quando você olha no espaço latente, que você tem os 3 ângulos, se os 3 ângulos estão próximos, né, você está vendo um rosto com pouca movimentação. Né? Uhum. Ou seja, quando você faz um pouquinho de movimentação, você não vê mudanças bruscas naquele espaço. Né? Uhum. Só que, nesse caso, o registro, eu não sei se isso tem a ver com o fato do sinal estar no domínio do tempo, mas se a gente colocar instantes de tempo em cada dimensão, né, como o experimento que você fez aqui, me parece que 2 coisas que estão próximas do espaço latente não necessariamente estarão próximas do espaço original. Por causa da forma como eles são codificados, né? Uhum. Mas veja que isso é análogo, você puxou o exemplo da imagem, isso é análogo a uma translação na imagem. Você pode, de fato, ter um rosto que está numa posição e o mesmo rosto está em outra posição e os sinais são bastante díspares, né? Do ponto de vista da representação dos níveis de cinza. No entanto, isso é apenas um grau de liberdade. É só a translação, né? Uhum. Então, eu acho que vale o mesmo tipo de raciocínio para quando você pega uma janela temporal de sinal e que você tem um evento no início da janela ou no final da janela. Embora os sinais sejam muito diferentes, de fato, eles vão aparecer em pontos bem distantes na representação do espaço, mas se você amostra esse fenômeno, e se esse fenômeno tem regularidades suficientes, você amostra suficientemente bem esse fenômeno, aí vem a história do número de amostra, né? Você vai ter uma trajetória entre o ponto do evento no início da janela e o ponto no final da janela. Certo. Então, tendo uma amostragem correta, com a estatística, para ter uma estatística que seja relevante, você vai ter um caminhar que vai ligar esse ponto, que está bem distante daquele outro, mas vai ter um caminho de ligação entre eles. Tá. E esse caminho faz parte do manifold que você está buscando. Certo. Não, eu entendo. Faz sentido. E mais uma coisa aqui, né? Para eu também não tomar o tempo de todo mundo. A gente está falando nesse exemplo aqui em particular, de um sinal no domínio do tempo. Né? Se eu levasse esse sinal usando uma função qualquer, para um outro domínio, tá? Por exemplo, usar um FFT e jogar isso no domínio da frequência, de forma que eu pudesse trazer ele de volta, ou seja, não estou perdendo informação. Tá? Se eu fizer toda essa análise agora nesse outro domínio, esperado é que a gente vai encontrar a mesma dimensionalidade intrínseca que você encontrou no espaço original, né? Supondo que você use as componentes de fase e módulo, né? Que esses componentes de fase e módulo. Tá bom. Se for descartado alguma coisa... Porque a gente, quando faz a análise no domínio de frequência, a gente é muito comum a gente descartar a componente de fase, né? Não, inclusive, nesse caso em particular aqui, a gente fez a análise, né? Ele dá resultados muito melhores se a gente traz para o domínio da frequência. Porque você... Acho que dá para imaginar, né, o movimento cíclico do caminhar, né? Então, assim, o resultado fica muito melhor. O próprio artigo original do Kohara já observa isso, né? Justamente você descartando a fase, nesse caso, é muito benéfico, porque você se livra de uma dimensão, de uma liberdade que é parasita para o propósito. Exatamente. Que é a fase. E aí tem uma coisa muito curiosa, né? Jogar fora essa informação, ela está ajudando a gente num tipo de atividade de classificação. Né? Não quer dizer que ele é bom para todo tipo de atividade. Talvez se eu estivesse trabalhando com biometria, isso acabasse estragando, né, a informação, né? Isso é curioso. De fato, o que é ruído para uma modalidade pode ser sinal importante para outra. Isso. E aí fica a pergunta, né? Como é que a gente escolhe o que preservar sem saber qual é a tarefa que vai ser... Opa, sem saber qual é a tarefa. Exatamente. Essa é a grande pergunta para a gente. Esse é muito difícil mesmo de responder. Não, a gente sabe disso, a gente está penando nessa parte. Quando a gente tem a tarefa, você consegue medir de forma quantitativa, né, o desempenho do espaço latente. Né? No caso de não saber a tarefa, eu acho que uma receita conservadora seria boa, do tipo representar tudo de forma econômica. Né? Por exemplo, nesse caso aí, se você sabe que a dimensão intrínseca é tal, o volume é tal, a estrutura é assim, então, representar a estrutura inteira, sem perder nada, mas também sem desperdícios, eu acho que seria uma estratégia conservadora, né? Assim, tá tudo ali, então você coloca lá, você não jogou fora nada. Nesse caso, seria caminhar na direção de um autoencoder, né? Você
mostrar que é possível com as amostras É um reconstruir tudo aquilo que você... Autoencoder. Eu acho que o autoencoder é na verdade, tem várias maneiras de interpretar isso. Eu acho que o autoencoder é o mais prático, é bem arrojado, ele é robusto, né? Mas eu vejo também saídas muito interessantes pelas técnicas de visualização. Porque tem algumas técnicas de visualização que, claro, por serem técnicas de visualização, são usadas como tais, e aí são restritas a 2D ou 3D. Mas, no final das contas, essas técnicas podem ser estendidas para dimensões bem maiores, sei lá, 7D, e o que elas fazem é desenrolar manifolds. Sim, os manifold learnings, né? Na verdade, elas fazem a mesma coisa que o autoencoder, e de uma maneira mais, digamos, mais sabida, eu acho, porque ela deforma o espaço, por exemplo, o TSNE, que é o que está bem na moda agora, né? E o MAP também. O que eles fazem? Eles deformam o espaço, em cada região do espaço, uma deformação conveniente. Uma deformação para equalizar as densidades. Isso um autoencoder não consegue fazer, um autoencoder básico. Você precisa de muitas camadas para uma rede neural fazer isso. Não, ele não consegue preservar essa localidade espacial que você tem, né? No fundo, essas técnicas que você está mencionando, elas preservam as propriedades de distância, né? Ou seja, duas amostras próximas no espaço original, elas acabam ficando próximas no espaço. Mas eu acho que é mais que isso, porque, na verdade, não sei se vocês já fizeram esse experimento, que é tentar pegar o resultado de um TSNE, por exemplo, e botar para uma rede neural aprender. Não aprende. Ou se aprende se você botar uma rede neural muito, muito grande. Justamente porque a rede neural, ela não tem essa habilidade, ela tem dificuldade em ficar sanfonando o espaço. Ela deforma o espaço em termos de densidade, mas de uma maneira mais suave. E o TSNE, como o IUME, eles fazem isso de maneira agressiva. Então, se o espaço precisa ser comprimido aqui, em torno dessas amostras, vamos embora. E aqui, a vizinho aqui já precisa dilatar, vamos embora. E ele vai fazendo isso em torno de cada ponto que ele tem lá, de cada amostra, ele vai fazendo isso de forma agressiva. A rede neural não consegue fazer isso. Quer dizer, consegue, mas precisa ser enorme a rede neural. Leva muito tempo para ela treinar. É um experimento interessante. Quando eu fiz isso, eu fiquei um pouco surpreso, porque eu achei que a rede neural vai aprender o que o método de visualização faz. E foi uma decepção. Primeiro, eu não entendi nada disso. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada com essa rede neural. Depois eu comecei a refletir, fui testando algumas coisas e vi que era isso. O que eles fazem é muito radical para uma rede neural. A gente também ficou um pouco surpreso com essa questão de trazer o dado para o domínio da frequência. A gente conseguiu treinar classificadores bem simples, né? Support Vector Machines e outros, para ter um bom resultado da classificação, né? E, em tese, se a rede neural pode aprender qualquer coisa, ela deveria aprender FFT, né? E uma rede neural profunda o suficiente, ela deveria conseguir ter um bom resultado no dado no espaço original, né? Mas aí tem outro problema: quanto mais complexa, quanto mais parâmetros, mais dados você precisa conseguir treinar essa rede, né? E é isso que é o tchan do negócio, né? Assim, eu parto sempre do pressuposto que ela consegue aprender qualquer coisa, né? Mas daí para você conseguir treiná-la é uma outra conversa. E essa base nem é tão grande assim, né? Não, ainda não. Essa não. Tem uma outra que é maior, acho que é a Exosensory, né? Mas essa aqui ainda, acho que para treinar redes neurais ainda ela é bem limitada. É limitada, Treinar redes pequenas, eu acho, né? Eu nunca experimentei, não, a rede neural com essa. Na verdade, essa base é um pouco nova para mim, para ser franco, foi por causa dessa palestra que eu comecei a mexer. Não, legal. E ela é muito fácil de mexer, né? É legal. É legal, ela é boa. Foi puxado, foi muito bacana. Legal. Mas ela realmente tem uns problemas interessantes. Esse, por exemplo, do alinhamento, eu acho um problema de porte. Né? Encontrar porque cada sinal, por exemplo, dá para ver que o sinal de andada, ele de uma pessoa e de outra, guarda alguma coisa semelhante. Mas se o celular estiver posicionado diferentemente, o sinal de um não serve para treinar a máquina. Uma máquina não pode usar todos os arquivos indistintamente. Ele tem que fazer alguma coisa antes, né? De alinhamento. E isso não parece ser uma tarefa óbvia, não. Não. Bom, se deixar, eu vou sequestrar todo o tempo aqui da fase. Eu vou deixar a fila rodar um pouco. Henrique, por favor. O próximo é o Alexandre Freire. Boa tarde. Obrigado, professor, pela excelente palestra. Foi muito interessante, realmente, o experimento, porque ele realmente é bastante útil para a gente. Eu ia perguntar, falando que o professor Edson aí mencionou nas últimas falas dele,
Existe um outro dataset que eu particularmente acho bastante interessante, que é o extrasensory, né? O grande interesse dele, para mim, eu acho, é que ele é de uma classe que o pessoal chama de in the wild, né? Quer dizer, ele foi adquirido sem muitas regras, né? Então, os usuários usaram os celulares do jeito que quiseram, e mais que isso, eles poderiam marcar, tinha um conjunto de classes pré-estabelecidos, se não me engano, meia dúzia, mas eles poderiam criar classes novas, de tal forma que é um problema não só multiclasse, mas como multilabel, ou seja, a cada instante, a cada amostra, o usuário poderia marcar mais de um label para a mesma amostra. Eu fiz uma análise simples aqui em cima de um dos usuários só, acho que são 60 usuários, 60 sujeitos, né? Eu fiz uma análise em cima de um desses sujeitos, eu contei 141 combinações diferentes de labels. O que mudaria, ou seja, uma dimensionalidade muito grande, né? O que você acha que mudaria nessa análise? Alexandre, esses labels são, na verdade, os rótulos atribuídos pela própria pessoa envolvida no experimento, não é isso? Porque assim, ele pode, o diferencial é que ele pode marcar mais de um rótulo no mesmo instante de tempo, na mesma amostra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui desse primeiro usuário. Ele tem um conjunto de 616 amostras desse usuário, desse dataset, que é a seguinte combinação de rótulos: lying down, dormindo, indoor, home e phone on the table, ou seja, ele estava deitado dentro da casa, o celular estava em cima da mesa e ele estava indo. Certo. Tudo isso acaba virando um rótulo, é uma combinação de rótulos que vira um outro rótulo. Um rótulo só. Eu contei 141 combinações dessas diferentes. Então, eu não sei, Alexandre, esse é um problema bem novo para mim, assim. Eu estava refletindo aqui, porque, na verdade, essa análise, como foi feita nessas ilustrações, ela se aplica ao sinal, independente da tarefa, né? Seria uma análise que diz mais respeito ao fenômeno. O fenômeno é uma pessoa andando, uma pessoa deitada, uma pessoa se movendo, e 6 sensores pendurados nessa pessoa, numa caixa de celular. Então, a análise do fenômeno eu acho que não mudaria em nada. Voltaria ao mesmo ponto, ou seja, conhecer o fenômeno, conhecer as dimensões do fenômeno, os graus de liberdade dele. E deveria ser consistente com isso que a gente vai ver numa base como o Currar, talvez mais rica, porque tem menos controle. No entanto, o aspecto de poder rotular, como você me explicou, isso sugere algo como se fosse uma linguagem de descrição do fenômeno, né? Porque se você tem, você falou 5, não foi? 5 rótulos possível? Acho que são 6 default, mas o usuário pode depois Pode criar criar próprios. Então, isso cria uma explosão combinacional, né? Rapidamente, né? Porque, e importa a ordem, quando a pessoa bota a classificação, a primeira classificação, ou não é? Não, bom, Não importa a ordem. não vi nenhuma referência a isso. Mas me parece que isso vai criar um problema que pode ser analisado, mas aí seria um segundo problema, eu acho, que seria um problema à parte, que seria ver esses rótulos como se fosse uma linguagem, e aí encontrar, porque linguagem também mora em espaços, pode ser projetada em espaços métricos, que é o que, por exemplo, o O2VEC faz, o GlueV faz, né, o skipgram faz. Então, você poderia ter um espaço de representação para os rótulos que teria suas próprias leis. A dimensão intrínseca de um espaço manipulado por gente, né, de rotulação de fenômenos. Essa dimensão não tem nenhum compromisso com a dimensão do sinal adquirido, pode ser completamente outra. Seria interessante ver como essas coisas se comunicam, mas admito que para mim é um problema novo, assim, bem interessante mesmo, mas completamente novo. Eu acho que dissociado da análise do fenômeno andar, deitar, mais sensores, uma certa medida. Entendi.
Mais uma segunda pergunta e eu já encerro. No janelamento, faz diferença, ou que diferença faz você pegar, por exemplo, uma janela de 50 amostras, que seja, a próxima janela ela tem uma intersecção com a primeira? Ou 50 novas amostras? Não deveria fazer se a amostra for grande o suficiente, não faz diferença. Mas quando as amostras são pequenas, todo tipo de defeito aparece. Esse raciocínio é análogo, tem um raciocínio que eu acho que é muito familiar para todos nós, que é o do análise de fenômenos caóticos. Então, sei lá, Lorentz, né, o fenômeno Lorentz. A estrutura tem uma dimensão conhecida. A gente sabe que a gente vai ter uma certa dimensão intrínseca naquela evolução dos pontos. Se você usa, sei lá, ao invés de conhecer as equações diferenciais que geram um fenômeno, você usa uma janela temporal do sinal caótico, em princípio, pouco importa se essa janela vai ser com superposição ou se vão ser muitas janelas sem superposição, porque ao janelar o suficientemente bem o fenômeno, essa janela vai capturar a dimensão intrínseca do fenômeno. Né? Então, é análogo, né? É uma situação análoga. Mas, considerando que a amostra é pequena, se você fizer, vai ter umas esquisitices. No caso desse sinal, eu testei. Então, eu testei com janela sem superposição e com superposição. A dimensão intrínseca ela se manteve razoavelmente estável, 7. Mas os gráficos ficaram menos regulares quando eu fiz sem superposição, porque a amostra é pequena. Aí eu fiquei com poucas... Ao não fazer superposição, eu fiquei com poucos pontos. Então, o meu gráfico ficou menos regular. Mas a inclinação, a dimensão intrínseca estimada, se manteve. Ok, muito obrigado. Não. Próximo é o Dami. Massa, valeu. Fantástica essa apresentação, Jugurta. Eu fiquei animado também com várias ideias aí. Eu queria fazer 2 perguntas rápidas também. Você pode voltar o slide? Claro. Para qual? Para aquele que você analisa o lei, o sinal lei. Esse daí. Esse aqui, né? Comparando esses gráficos com o do walk, me parece que esse joelho acontece mais cedo, né, para a dimensão 0, digamos, né? Uhum. Então, será que a gente podia concluir que, apesar de para escala pequena, o lei ele ocupar todo o espaço, então precisar de uma dimensão alta, como ele logo passa para a dimensão 0, a gente poderia considerar ele, na verdade, de dimensão 0? Eu acho que seria muito... Seria um salto grande, assim, considerar a dimensão 0, mas eu acho que eu entendo o que você está dizendo. Porque, na verdade, ele está... É um novelo é um bolo de gato aí, né? Parece que esse sinal está todo embolado aí. Então, na escala pequena, você vê como se você estivesse olhando uma estrutura densa, ocupando todo o espaço, mas está tão pequeno, ele é tão condensado que rapidamente esse joelho aparece, como você notou, e você começa a observar como se fosse um bolo formando uma espécie de ponto, né? Eu acho que sim, bem folgadamente, eu acho que sim, dá para dizer isso. É um pouco duro, porque a gente está vendo que a dimensão, ele está ocupando espaço, né? A dimensão 0 seria claro, seria o caso de um fenômeno constante, né? Você não tem movimento no sinal. Sim, é verdade. Dimensão 0. Mas o que faz sentido, né, ser para um sinal lei que, na verdade, imaginando que seja um sinal, na verdade, só ruidoso. Que, na verdade, não tem nenhuma informação extra ao ruído de medida lá. Uhum. Né? Então, ele realmente seria o nada, né? De fato. Porque o sinal plenamente ruidoso é o sinal que ocupa o espaço todo. Se você der 6 dele, ocupa, 7 dele, ocupa, 10 dele, ocupa. Pois é. É o que parece que está acontecendo aqui. Então, acho que bate com sua observação mesmo. Massa. E a outra pergunta que eu queria fazer é a seguinte: você analisou que para o sinal de caminhada que uma janela de 50 amostras seria mais do que o suficiente para capturar a informação relevante dela, né? Mas será que isso seria verdade para outra classe, por exemplo, para a classe Jump ou para
classe Tennis Table, que é uma classe interessante desse dataset, que é o pessoal jogando tênis de mesa, né? Será que vai variar para cada classe ou não? Ah, uau! Essa pergunta tá... Peraí, viu? Dá um tempinho. Não, na verdade, eu penso isso do ponto de vista da periodicidade, né? Então, se o sinal de caminhada tem uma periodicidade e ela deve ser mais ou menos de 50 amostras, digamos assim, né? Será que outros sinais vão ter uma periodicidade? Será que a gente até poderia medir essa periodicidade e analisar para cada tipo de classe diferente, né? Eu estou imaginando nesse caminho. Você está associando essa janela à periodicidade. Eu também tive essa impressão no início, Danilo, mas observe isso aqui. Veja que antes mesmo de da janela alcançar um período da caminhada, visivelmente, né? O que parece, já havia uma estimativa de dimensão intrínseca de 7. Então, embora princípio eu achasse que a periodicidade tivesse ditando a janela, não parece que seja isso tanto. É claro que depois, se você pega um período, se você pega vários períodos e o fenômeno é realmente periódico, é claro que você não vai aumentar a dimensão intrínseca dele, porque o período é um fechamento de uma estrutura. Então, é claro que se você tem um período, claramente, depois daquele período, você não espera a dimensão aumentar. Mas essa dimensão 7 está se manifestando antes de fechar o período. É como se fosse algo mais... talvez relacionado com os graus de liberdade do movimento do corpo mesmo. Mas era isso que eu estava pedindo, assim, deixa eu pensar um pouquinho, porque realmente isso é conjectura, tá? Eu não tenho nada a não ser intuição para responder como eu vou responder. Mas eu acredito que sim, que se você pegar o sinal... Não fiz isso, eu fiz com outros sinais, mas o de ping-pong eu não fiz. Mas eu acredito que se você pegar o sinal de pessoal jogando ping-pong, a dimensão 7 ela vai se manter. Acho que eu vou até testar, depois dessa palestra vou testar isso, inclusive. Porque se a minha intuição estiver certa, essa dimensão 7 tem a ver com os graus de liberdade do movimento do corpo. Claro, você vai dizer, ao jogar ping-pong você vai usar mais graus de liberdade do que ao andar. Então é possível que você tenha um pouquinho a mais de dimensão intrínseca, porque você está usando movimentos do corpo que você não usaria ao andar. Mas eu acho que não vai muito além disso, então vai ficar no entorno disso. Não sei se responde. Massa. Não, entendi. Faz sentido. Obrigado. A próxima pergunta é da Amparo. Olá, muito obrigada pela palestra, ficou bem claro. Eu só não entendi uma coisa que eu acho que realmente é uma coisa básica o que você falou e você explicou, mas eu não entendi muito bem. Você falou que por exemplo, que por cada dimensão tem uma quantidade de pontos necessários. Você falou, para 6 dimensões, essa quantidade de pontos é muito pouca. Como veio essa relação? Quantas amostras são suficientes para cada dimensão? Obrigado pela pergunta, Pablo. Essa é uma questão muito interessante, muito sensível, inclusive. Eu tenho uma resposta que é meio rápida, assim. Claro que a resposta completa disso passa pela estatística, né? Tem a ver com o tamanho de amostra, né? Dimensionamento de experimentos. Mas tem uma resposta que eu acho que é simples e que eu uso, inclusive, para ter uma ideia rápida, assim, da quantidade de pontos, que eu acho que é isso que você está perguntando e é isso que você gostaria, provavelmente. Então, veja só. Imagine uma dimensão, certo? Uma reta. E vamos supor que você quer achar tem alguma coisa que você está medindo, temperatura do corpo humano, ou de algum fenômeno, e você vai usar amostras, botar nessa régua, nesse termômetro. Então, eu acho que é ridiculamente pequeno você pegar apenas 2 temperaturas para caracterizar o fenômeno. 2 é muito pouco. Então, talvez se você se satisfaça com 10 temperaturas, então imagine que você está medindo um fenômeno novo, você pega 10 medidas de temperatura daquele fenômeno e diz, ok, com isso não tenho um histograma ainda, mas eu já tenho uma ideia de escala, de dispersão, né? De distribuição
de valores. 10 em uma dimensão. Né? Agora, imagine que você tem uma outra dimensão, uma dimensão ortogonal, porque não tem nada a ver com essa. Você vai medir pressão de um outro fenômeno, que é independente desse primeiro. Então, esse tem 10 temperaturas, e você quer medir pressão de um outro fenômeno independente. E aí você usa o mesmo raciocínio. Opa, não estou contente com... vou pegar 10 medidas. Ora, se você pegou 10 medidas numa dimensão e 10 medidas na outra, ao todo, você vai formar 100 pares possíveis. Você pode dizer, não, mas são independentes, eu não preciso medir 100, eu só preciso medir 10, 10, 20. Mas suponha que esses fenômenos estejam ocorrendo simultaneamente. Então, para você ficar com 10 medidas numa dimensão e 10 medidas na outra, sem saber que eles são independentes, então você vai pegar 100 medidas, que é equivalente a pegar 10 medidas para cada sinal. Bom, esse é o raciocínio simplista. E por esse raciocínio simplista, você pode dizer assim, então, se eu tenho um fenômeno que tem 4 dimensões, eu não vou me satisfazer com menos que 10 elevado a 4 pontos. 10.000. E aí você pega uma base como eu falei da CIFAR, né? CIFAR eu já estimei, se eu não me engano, a memória me pega, mas eu acho que fica em torno de 12 dimensões efetivas. Tem vários trabalhos, tem uma discrepância de resultado. Mas imagine que você tem imagens reais de carrinhos, de aves, de bichos, e você diz, quantos graus de liberdade tem nessas fotos? Aí alguém estima, ou vários métodos são usados para estimar, e chega a uma conclusão que são 12. Ora, fazendo engenharia reversa, se são 12 dimensões, eu deveria ter 10 elevado a 12 amostras. E claramente a gente não tem. Então, começa a ficar... por isso que eu falei que 50.000 amostras na base CIFAR é saia justa. Porque é muito pouca amostra. Na verdade, você está se contentando com algo como 4 ou 5 amostras por dimensão. Então, o seu espaço, sua estrutura, seja lá o que for, está sendo muito mal representado. Está bem rarefeita mesmo. Não sei se eu ajudei a... Ajudou, muito obrigada. Nada, prazer. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Então, sim. Não é bem uma pergunta, é mais um comentário, né? Sobre essa questão desse dado que você analisou, o Lei, né? E a pergunta do Damil, eu acho que é muito interessante, e a observação de que talvez você esteja ocupando o espaço todo ali, ela corrobora um pouco a minha hipótese de que esse rótulo, ele é um rótulo que é usado quando a pessoa está deitada, com a pochete no abdômen, e os movimentos que a gente está registrando ali são movimentos que são muito discretos, né? Poderia ser a respiração da pessoa, poderia ser a própria vibração do corpo, né? Então, seria interessante descobrir se existe estrutura ali, né? Pode ser inicial que não existe estrutura, que é algo literalmente aleatório mesmo, né? Algo do ambiente. Mas, eu não entendo muito dessa parte fisiológica, se existir um movimento ali naquela região que é passivo de ser captado, né? Está associado à respiração, pode ser uma coisa muito interessante, né? Isso deveria aparecer em forma de estrutura aqui, né? Na sua análise, né, na hora que você está apresentando, principalmente na hora que você fala do dado da caminhada, você diz que você normaliza os valores do giroscópio e do acelerômetro, né? Se você estiver fazendo isso também no Lei, provavelmente esses valores eles vão estar bem... vão estar com uma distribuição muito parecida com a distribuição normal, ou seja, vão estar ocupando o espaço inteiro. Você chegou a fazer esse tipo de análise? Não, mas eu estou normalizando em todos os casos. O que eu chamo de normalização, nesse caso, é que os 3 sinais de acelerômetro são escalados de forma que o mais intenso deles tem a variância 1. Os 3 sinais de giroscópio, mesma coisa. São escalados de forma que o mais intenso tem a variância 1. Mas eu não coloco todos com variância 1, porque isso alteraria a estrutura em si, né? Eu alteraria o que eu quero estimar, inclusive.
Uma coisa que eu acho que é interessante aqui é que o que a gente está registrando no acelerômetro é a aceleração em cada um dos eixos, né? X, Y e Z, né? A aceleração, ela não varia de forma brusca, né? Ela não é mais 5, depois vira menos 5. Isso não acontece num instante muito pequeno de tempo, né? Ela vai aumentando e diminuindo suavemente. Claro que a intensidade disso depende do tipo de movimentação, né? Mas é um sinal contínuo ali, né? E por ser contínuo, dependendo da sua taxa de amostragem, você vai ter coisas que você não vai observar, né? Você não vai observar valores pulando para cima e para baixo, né? Numa frequência maior do que aquilo que é possível. Então, naturalmente, penso eu, que vai ter uma estrutura do espaço que é em função da física, né? Ou seja, da grandeza que é a aceleração, né? Que não dá para a gente... Da mesma forma, né, que a gente tem limitantes físicos no nosso mundo, você não consegue andar mais rápido que a velocidade da luz, né? A forma como a gente consegue movimentar um celular está limitado, né? Eu acho que a gente vai encontrar estrutura ali. Faz sentido isso? Faz. Inclusive, esse experimento de abrir a janela temporal é para capturar essa estrutura. Essa estrutura que aparece aí. Porque quando você pega o sinal instantâneo, você tem uma dimensão, tem uma estrutura lá também. Uhum. Mas você não está pegando toda a história, né? Você está pegando... justamente, existe uma dinâmica, existe uma inércia de um valor para o seu valor vizinho, porque o seu valorzinho assim por diante. Então, aí entra naquele aspecto da janela de dependência do processo estocástico. Uhum. E por isso que eu fiz essa abertura, assim. Então, chega um ponto em que não adianta mais abrir a janela, justamente porque essa física, essa inércia, já foi incorporada como estrutura. Mas no início varia, assim. No início você percebe a incorporação dessa dinâmica. Quando você sai de um instante de tempo para 2, para 3, para 4. Aí você percebe essa variação de dimensão, de entropia, por causa da inércia. Por causa dessa impossibilidade de variação brusca, né? Damir, eu vi que você levantou a mão, fica à vontade para... Eu queria até... Era no sentido da sua pergunta também, Borim. Porque eu lembrei de um termo, de uma pesquisa que o Jugurta já fez também, já comentou comigo, que era em relação às assinaturas, né? E eu lembro que você comentou daquele aspecto do minimum jerk. Né? Será que está relacionado a esse aspecto da dinâmica, da aceleração? E tá bem lembrado, Damir. Tá aí. Eu não lembrava, faz tanto tempo isso. Mas é verdade, porque tem uma teoria que diz que todo movimento humano, sobretudo os das mãos, né, mas isso vale para o resto do corpo, obedece o critério do mínimo jerk. Mínimo, como é que é? A tradução do jerk, eu nem sei. Balançado. Eu não sei não também. Esse é um termo bem grego. Bom, enfim, aí tem uma expressão matemática que representa aproximadamente essa medida de jerk. E aí, se você minimiza, aí você consegue encontrar as trajetórias que as pessoas fazem quando escrevem, né? Bem lembrado isso também, porque pode ser que essa dinâmica que a gente está estudando nos acelerômetros dos celulares também obedeçam a esse mínimo jerk, né? Esse critério. Isso poderia ser uma linha interessante de investigação, viu? Faria muito sentido, sim. Massa, valeu. Estou aproveitando o embalo aqui. Se a gente fizesse análise de um certo dado, né, e a gente chegasse que a dimensionalidade intrínseca dele é 8, se você tivesse que treinar um autoencoder, você começaria tentando com dimensionalidade 8 ou você tentaria uma estratégia diferente? Eu falo no espaço latente, né? Eu começaria com um pouco mais de 8. Porque uma rede neural... depende do autoencoder, na verdade. Né? Eu estou imaginando o autoencoder implementado na forma de uma rede neural, é isso? Uhum, isso. Então, é provável que os neurônios, o que eles conseguem representar tem sua regularidade, tem suas limitações, tem de ser contínuo, tem de ser suave. Então, em geral, né, usando as funções de ativação sigmodais, tradicionais, ou mesmo a ReLU, acho que aí ele vai ter uma limitação do que ele consegue fazer, da estrutura que ele consegue representar. Então, começar com a dimensão intrínseca justa pode ser que seja
muito restritivo para o autoencoder. Então, eu começaria com uma quantidade maior, dando uma margem, em termos de quantidade de memória nesse autoencoder, né, de neurônios, e depois experimentaria e estreitando ele até chegar nesse limite que a gente conhece, não deveria chegar lá, né. Outra coisa é que um autoencoder com uma camada escondida só, a camada de entrada escondida e saída, ele não vai ficar muito diferente de uma análise de componentes com valores singulares, né? Ou se for simétrico, um PCA. Então, vai ser um PCA meio não linearizado. E a gente sabe que ele não consegue fazer muita coisa em termos de representação de estrutura, né? Vai ser uma estrutura quase linear, um pouquinho torta. Certo. E se a estrutura real for, sei lá, 7D, mas muito torta, esse autoencoder não vai conseguir chegar nem perto do desejado. Então, outra coisa que eu tentaria seria colocar mais camadas, tanto na entrada quanto na saída. Sempre limitando essa camada intermediária, mas dando mais liberdade, tanto na codificação quanto na decodificação. Para o caso da estrutura ser muito torta, né? Da estrutura de informação, da estrutura que a gente está buscando. E você acha que faz sentido, bom, supondo que a gente conseguiu provar, né, talvez empiricamente, que é mais fácil trabalhar com o dado no domínio da frequência, mais fácil treinar classificadores no domínio da frequência, você acha que faria sentido treinar, quer dizer, produzir uma representação com um autoencoder, mas colocando na primeira camada do autoencoder, né, logo no começo, uma FFT, e lá no final uma FFT inversa, de forma que toda a parte do codificador que você está já treinando é o dado no domínio do tempo, ou da frequência, perdão, né? Você precisa conseguir recuperar isso lá no final, né? A sua função de custo, ela é basicamente a diferença entre as coisas, né? Você acha que faria sentido? Eu acho que sim, Edson. Eu acho que sim, mas eu usaria não um FFT, assim, já que o objetivo é capturar essas estruturas dinâmicas, meio cíclicas, né? Que é isso que a DFT vai fazer. Parece. Então, eu buscaria alguma coisa que fosse, talvez, mais... que desse uma representação mais esparsa, que separasse melhor as coisas. Talvez, por exemplo, usando o próprio PCA como entrada, e aí os componentes principais, você não precisaria trabalhar com os componentes principais, você poderia usar todas, seria uma Carrungo F, né? Isso. E aí você teria uma transformada muito mais ajeitada para o seu sinal de trabalho do que uma DFT. Algo mais casado, né? Casado, onde cada canal seria casado com o tipo de sinal que você observa nos acelerômetros, nos giroscópios. Eu acho que isso daria uma representação esparsa melhor, preparando para a rede neural trabalhar, para o autoencoder trabalhar. E aí, depois, era só desfazer, né? Porque aí você tem uma Carrungo leve, você recupera perfeitamente isso depois. Seria o mesmo espírito do que você falou, mas no lugar de uma DFT, uma transformada Carrungo leve. Mas eu acho que ia funcionar parecido. Só porque, quando você falou assim, eu disse, mas esse sinal é muito específico, talvez valha a pena trabalhar com uma base mais específica também. Essa transformada que você mencionou, eu não conheço ela traz para o domínio da frequência, isso? É uma PCA em que você não joga fora nada. É uma PCA em que, tipo, competição de criança, todo mundo ganhou, né? E você pegar as componentes principais, você pega todas. Entendi. A sua matriz de transformação é quadrada. É como se fosse uma rotação do espaço, né? Para uma dimensão, né? Assim como a DFT, que também é uma rotação, né? Mas aí seria uma rotação puramente real, né? Usando apenas culturas reais, e que tem como consequência, em geral, ele fornece uma representação muito mais esparsa do que o espectro que é obtido por uma DFT. Justamente porque ele usa bases que são aprendidas com os próprios sinais, da matriz de correlação dos sinais. A minha expectativa era que aí o encoder ia aprender a jogar fora aquilo que não é interessante e acabar criando uma representação esparsa também. Por isso mesmo. Não, mas a representação esparsa sem perder nada. Ela é esparsa, mas ela é completa. Entendi. Porque não é uma PCA, na verdade você usa uma matriz quadrada, né? Sim, você tem uma função objetiva, né? Você consegue recuperar tudo. Exato, e unir. Bom, muito obrigado mais uma vez, Júlio. Sua apresentação foi ótima, muito esclarecedora. Eu que agradeço. E levantou várias ideias interessantes aqui para a equipe. Estou à disposição. Quando quiserem conversar,
Eu gosto muito, novamente agradeço. Realmente isso é um prazer para mim, participar, trocar ideias. Dami já me conhece há algum tempo, sabe que isso não é da boca para fora, realmente é assim. Então, quando vocês quiserem conversar, estarei à disposição, da maneira que for interessante para vocês. Perfeito. A gente vai conversar com a equipe, a melhor forma de fazer isso acontecer. Eu vou aproveitar a oportunidade também para agradecer a Amparo e o Henrique, que organizaram o evento, né? Fizeram a divulgação, também o Henrique fez o contato com o professor Júlio, o Dami também. Obrigado a toda a equipe. Então, obrigado a todos. Henrique, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, finalizar? Não, só deixar meus agradecimentos também ao professor Jugurta, foi excelente a palestra, né, a conversa, e agradecer também a prontidão dele de aceitar o convite, né, foi muito, muito pronto, e esperamos aí manter contato, com certeza. Amparo, você gostaria de adicionar algo mais? Não, muito obrigada, professor. Foi um aprendizado muito bom. Acho que a gente vai aproveitar muito. E bom, a gente pode continuar em contato, né? Com certeza. Muito obrigada. É um prazer. Sim. Bom, então eu vou desejar a todos uma ótima semana e eu vou encerrar a nossa sessão por aqui. Muito obrigado mais uma vez, Curto. Obrigado. 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 Tchau, obrigado. Tchau, Obrigado, até mais. Obrigado, parabéns, professor. Obrigado. Valeu. Tchau. Deixa eu finalizar a gravação.